dia, que coisa boa estar com você nessa segunda-feira. Mais uma vez, estamos juntas aqui para meditar um pouquinho na palavra de Deus de uma forma simples e prática. Esse é o nosso grande objetivo. Eu quero agradecer hoje você que está aqui comigo. Hoje nós vamos conversar sobre crianças, um tema que me chama muito a atenção e um tema que me atrai em função de como nós temos visto as crianças no dia de hoje. Mas antes da gente conversar sobre crianças, eu queria falar para você que você não deixe de dar o seu joinha, compartilhar com alguém, para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante. E se é relevante para você, compartilha com alguém, tá bom? Olha, hoje nós vamos falar sobre um menino que aparece na Bíblia uma única vez, quase que ninguém fala dele, né? O menino Joás. Joás foi o rei de Israel, né? Na verdade, aconteceram muitas coisas e eu vou dar um pano de fundo para você entender a história, porque a história é bem complexa e eu vou me deter somente em um ponto só. Mas para você entender, a gente precisa dar um mínimo de informação para você entender. Quando Davi morre, Davi continua o reinado, vem os filhos, e aí depois do reinado, da descendência direta de Davi, acontecem tantas coisas e o povo de Israel acaba se dividindo. E aqui no livro de Reis, primeira e segunda Reis, é a descrição dos reis que aparecem, porque tem um monte de rei. O povo se divide em dois reinos: reino de Judá e reino de Israel. Antes era só Israel. Aí depois eles dividiram em reino de Judá e reino de Israel. Eles começaram a brigar entre si por poder, política, dinheiro, ganância, status. É o que acontece até os dias de hoje, né? E foi isso que aconteceu. Eles estavam divididos e havia uma disputa muito grande de quem ia se manter no reinado, porque o reinado tinha todas as suas benesses de reinado, né? E Acabe foi o pior rei de Israel, né? Ele foi um rei mau, mau, muito mau, mau para o povo. Ele casou com Jezabel, uma mulher maligna, uma mulher é, terrível. E eles morrem, né? Eles morrem de uma maneira porque Jeú vai e mata, e Deus dá autorização para ele acabar com aquilo estava sendo muito ruim para o povo. E aí sobra pouca gente nessa confusão toda e aparece uma mulher, e essa mulher, descendente de Acabe, né? Ela quer reinar e é a única mulher que reina. É uma mulher maligna, uma mulher má. Ela reina sobre o povo e ela quer dizimar a descendência de Davi. Ela falou: vou matar todo mundo porque eu não quero ninguém da descendência de Davi que sobre. E nesse momento, exatamente nesse momento, ela manda matar todos os descendentes, parentes, diretos e indiretos de Davi, e há uma matança e todo mundo morre, mas sobra um menino de 1 ano. Esse menino é o Joás. O Joás era um menininho de 1 ano, descendente de Davi, e quando a mulher do sacerdote, a Jeoseba, o nome dela, ela vê o menino na confusão da briga e da matança, ela pega o menino e ela leva o menino para casa. E ela esconde o menino por 6 anos. Ela e o marido. O marido era sacerdócio. Eu deduzo, a Bíblia não diz, mas eu deduzo que quando ela chega com a criança dentro de casa, dentro do templo, ele fala: quem é essa criança? Ela falou: é o descendente de Davi. Meu Deus, eles vão matar a gente. Vai ter uma matança, vão entrar aqui, vão matar a gente. Ela falou: não, nós vamos esconder esse menino.
e ela esconde o menino dentro de um espaço público, porque o marido era sacerdote. Todo mundo ia no templo. E ele e a mulher escondem o menino por 6 anos. A gente fica pensando nas pessoas que foram escondidas na Bíblia. A gente tem Moisés, que foi escondido, né? Bom, a gente pode começar com Noé, né? Noé foi escondido na arca. Depois, Moisés foi escondido também dentro de casa por 3 meses, depois no cestinho, depois no Egito, para ser preparado para o propósito que Deus tinha. Depois a gente pensa em José. José também foi escondido. José foi escondido, você vai falar, Thelma, mas ele não foi escondido. Foi uma luta para a vida dele, porque ele foi desamparado. Na verdade, ele foi escondido por Deus. Ele foi escondido no poço, ele foi escondido na prisão e preparado para depois, enquanto adulto, ele cumprir o propósito que Deus tinha como governante do Egito. Depois nós vemos inúmeras pessoas que foram escondidas por Deus em determinados momentos. Mas por que não falar da pessoa de Jesus? Jesus também foi escondido. Jesus, antes de nascer, já foi perseguido. Antes de nascer. Aí ele vai para Belém, né? Jesus nasce em Belém. Lá em Belém, quando ele nasce, Deus manda um anjo. E o anjo fala, vai para o Egito. E ele é escondido no Egito. E ali Jesus passa a infância e a adolescência no Egito, escondido. Não se fala da pessoa de Jesus nesse tempo. Depois, quando Jesus estava preparado e pronto, aí que ele volta para cumprir o seu ministério e enfrentar a cruz. Então, nós percebemos que em algumas situações as crianças são escondidas. E a influência desse casal na vida desse menino foi sobremaneira, porque depois ele é ungido. No mesmo capítulo 11, o verso 12, e se você for ler o capítulo todo, existe todo um preparo. O sacerdote e a esposa vão ungir o menino como rei com 7 anos. E por uma questão de domínio da descendência, e ele precisa deixar isso público. Então, ele cuidou do menino na primeira infância, e por uma questão da descendência de Davi permanecer, ele unge o menino com 7 anos. Mas existe todo um preparo, ele manda uma guarda preparar e cuidar do menino. Então, além dele ficar escondido um tempo, ele fica com uma guarda constantemente na vida dele até ele se tornar adulto, e esse sacerdote é o que vai ser o mentor do menino. E Joás foi um rei muito bom, foi um rei muito bom, até que o sacerdote morre. Quando o sacerdote morre, ele se perde emocionalmente, ele perde a referência, ele não teve autonomia, e aí ele acaba se perdendo e trazendo idolatria de novo para o povo. Mas ele mantém a descendência de Davi no trono. Então, o que nós pensamos aqui? Eu queria falar para você, no verso 12, diz assim: E então ele tirou o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram as mãos, e disseram: Viva o rei. Eu fico pensando nas crianças de hoje, como que as crianças estão hoje. As crianças estão tão expostas, não há uma postura geral, né? Existem as exceções, mas geral, as crianças são expostas a tudo. Elas são expostas às redes sociais, elas são expostas a jogos, elas são expostas a conversas de pai e mãe que elas não precisariam ouvir. Elas são expostas a coisas que machucam as crianças, porque elas são vulneráveis no período da primeira e segunda infância, né? A gente tem visto isso de uma forma muito clara e não tem dado certo. Eu tenho observado de uma maneira muito clara que essa exposição da intimidade para as crianças
E intimidade aqui eu coloco tudo, eu coloco não só a questão física, mas a questão emocional, tem sido devastador para as crianças. Crianças preocupadas com dinheiro, crianças preocupadas com o emocional do pai e da mãe, crianças inseguras em função da instabilidade emocional. E a criança ela é um ser vulnerável. Existem leis que provam isso, que as crianças são extremamente vulneráveis. Elas não têm como, reter alguma coisa ou repudiar outra, porque elas são crianças. E eu tenho pedido a Deus para que Deus me fale sobre como nós podemos esconder nossas crianças. E você vai falar, Thelma, mas é esconder da sociedade? Absolutamente. Não é esconder da sociedade. Tem que haver um caminho para nós podermos preservar essas crianças, para que elas possam ser preparadas a ponto de, enquanto adultas, cumprirem o propósito que Deus tem para elas. E aqui eu aprendo algumas coisas, principalmente no Salmo 91, que fala assim: aquele que habita no esconderijo há um esconderijo. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, existe um esconderijo, existe um lugar espiritual, existe um lugar emocional e existe um lugar físico aonde eu possa me esconder debaixo das asas do Altíssimo. E à sombra do Onipotente eu posso descansar. Então, é uma cobertura. Aí você vai falar, uma oração resolve? Olha, esse casal gastou 6 anos da vida deles para educar esse menino. Orando, sim, orando sem cessar. Mas eles tiveram que tomar algumas posições. E algumas questões eu penso muito, né? Na questão da fé e resiliência. Eles foram, eles tiveram fé e resiliência desse casal. Esse casal, eles tomaram uma decisão de cuidar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eles tinham visão de que aquela criança ia ser, era extremamente importante para o cumprimento da palavra de Deus, das profecias que Jesus viria. Se Joás morresse, Jesus não poderia vir, porque a promessa era em função da descendência de Davi. Jesus seria a descendência de Davi. Se esse casal não tivesse tomado uma posição de fé e resiliência, de enfrentar, falar, não, tudo está contra, mas eu vou tomar uma decisão. Eu vou cuidar desse menino, eu vou ensinar a palavra de Deus, eu vou educá-lo para ser rei. Que lindo a gente poder ver essa disposição desse casal. O sucesso do menino Joás foi influenciado pela orientação sábia de um sacerdote. E hoje eu peço a Deus para que os homens e as mulheres de casa sejam sacerdotes do Rei Altíssimo. Sacerdote, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos sacerdócio, nação santa, povo adquirido. Nós temos o sangue de sacerdócio na nossa veia, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então você pode sim, ao invés de ver os problemas, as influências, a vulnerabilidade, a situação que o mundo está, você tome uma posição diante do Senhor de ser como esse casal de sacerdote. Essa mulher que decidiu cuidar fisicamente desse menino e espiritualmente, intelectualmente, porque o sacerdote era o que sabia ler e escrever. Com certeza, esse homem ensinou Joás a ler e escrever. Com certeza absoluta, foi ele que ensinou o Pentateuco para esse menino. Foi com certeza que ele passou toda a cultura espiritual, religiosa, sim, mas também a cultura
normal da vida dele, o que comer, o que não comer. Que coisa linda é saber que nesses 6 anos ele preparou esse menino para ser rei. É interessante que as decisões que nós tomamos hoje como pais ou líderes têm profundas consequências para a nossa descendência. Se você hoje tomar a decisão de amar, não só amar, cuidar, dá trabalho, gente. Cuidar de filho hoje é ir contra a maré, é remar contra a maré. Mas não é impossível. O nosso Deus é um Deus de poder, de graça, que traz desafios possíveis para nós. E aquilo que nós não conseguimos fazer, o próprio Espírito Santo nos ajuda. Então hoje nós aprendemos que Joás, ele teve um casal que pôde cuidar dele. E você que é pai ou mãe, que você é mãe solo, que você é pai solo, que você é separado, você tem uma descendência. E essa descendência Deus colocou na sua mão para você cuidar. E que glória é saber que o seu filho, a sua filha, será uma bênção para o reino de Deus quando crescer. Enquanto não cresce, a responsabilidade é sua e minha também. Que nós possamos buscar em Deus para ajudar essas crianças que estão vindo a amarem a Deus sobre todas as coisas, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra tão pequena e tão linda, tão profunda, que nos confronta como pais, avós. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a educar os nossos filhos para que eles cumpram, sim, os teus propósitos, que são bons, que são agradáveis, que são doces para a nossa descendência. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está ouvindo, as pessoas que têm filhos pequenos, as pessoas que têm filhos grandes, as pessoas que têm netos. Nós te suplicamos que a bênção de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da descendência, possa nos abençoar e guardar os nossos filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar, a preservar os nossos filhos do olhar do mal. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, uma semana de paz e a semana que vem estamos juntos. Tchau, tchau.